E sabe que, voltando para o tema de planejamento propriamente dito, eu tenho uma frase que espanta as pessoas. E o conhecimento é o link para isso. Eu falo para as pessoas, olha, sabe quanto vale a sua opinião nesse momento que eu estou fazendo meu planejamento? 0. Sua opinião não importa. Sabe por quê? Se a sua opinião não estiver pautada em algum indicador, número, algo mensurável, você só está me falando algo otimista ou pessimista. E o otimista pode errar e o pessimista também. Então, quando você fala de planejamento, você precisa ter conhecimento para mensurar. Conhecimento para acompanhar a evolução, para falar assim, olha, o que é melhor tanto faz o que eu queria. Só que as pessoas tendem a gerar um planejamento ou medir o sucesso delas com base no humor. Se eu chegar e brigar com a minha família e chegar aqui, eu vou chegar desanimado. E daí qual que vai ser a minha tendência? Achar que tá tudo ruim. E quando não tem nada a ver, às vezes os números estão decolando, mas eu acho que tá péssimo. O planejamento é aquilo, eu digo, você tem que fazer um planejamento execuível. Né? Não adianta você querer também fazer algo, mas para você chegar lá, você tem que ter base. Né? Porque o planejamento, mas você está dizendo que é o futuro, eu tenho que ter uma bola de cristal. Não, você não tem que ter uma bola de cristal. Você tem que ter o quê? A base do que está acontecendo. Então, hoje você entra em qualquer sites econômicos, então você já tem um indicador econômico, você já consegue, né, através de alguns modelos matemáticos, prever, vai acontecer? Por isso que é um planejamento, né? Ou seja, se acontecer, você consegue se adequar àquela realidade. Se não acontecer, você vai atingir seu planejamento e com certeza o resultado vai ser colocado. Mas se você não tiver indicadores palpáveis, né? E eu trabalhei numa empresa que aprendi muito, né? Que o CEO, né? Hoje é o CEO, na época era o presidente, né? Que ele dizia, olha, podemos fazer tudo, mas a gente precisa saber o que isso realmente está gerando de resultado. Não dá para a gente só ficar no abstrato. Vamos conseguir atingir X% do market share. Não, eu quero saber o seguinte, quanto que nós atingimos? Aí nós vamos ver se atingiu o que estava planejado ou não. Aí é uma outra história. Aí você pode dizer está funcionando ou não. É outra história. Você tá medindo, né? O importante é a gente saber o que a gente queria, como estava, e quando chegar lá no período, a gente sentar, falar, opa, errei aqui, usei um cenário diferente aqui, aconteceu uma pandemia pelo meio do caminho que ninguém imaginava, né? E quem que está se saindo bem nessa pandemia, só como, né, um gancho? É quem realmente está criando e disse o seguinte, tá difícil? Tá, mas se eu não fizer nada vai ficar mais difícil. Quais são as oportunidades? E foi atrás disso. E vou atrás. E tem uma variável no planejamento e talvez, vamos supor, como vocês estão crescendo bastante, é o que você falou, não é uma startup, mas a gente vê muita gente que a gente vai mentorear que passa por isso. Você idealizou onde você quer chegar. Então o cara viu lá, você viu. Você criou o planejamento. No meio do planejamento, quantas vezes você teve que mudar a sua estratégia? Cara, a pandemia foi isso, né? Não, mas não só pandemia. Se você acha que, eu vou precisar ter 20 funcionários na minha equipe. Quando você chega na metade disso, você começa a olhar e fala assim, cara, virou um monstro. Agora eu tenho que aprender coisas que não estavam no meu planejamento. Eu tenho que criar um monte de processos aqui que eu não tinha previsto. Esse é outro ponto-chave. Ninguém sabe como estar naquele lugar. Você vai ter que descobrir e chegar lá. São as estratégias, né? Os meios para você chegar. Um exemplo que eu dou pro pessoal, né? Ou para as empresas, a gente visita, ou para os próprios alunos, né? Mas a gente não faz planejamento. Nós planejamos desde a hora que nós acordamos. Mas como assim? A hora que você acorda, você já planeja seu dia. Talvez até inconscientemente.
mas você sabe que você tem que levantar a tal hora, até tal hora você que tá pronto, você vai para o seu trabalho, aí você precisa ver se você vai de bicicleta, se você vai de moto, se você vai de carro, se você vai pegar o ônibus que a empresa te manda, e se nesse meio aí acontecer algum problema. Aí, ou seja, então nós planejamos diariamente, e as estratégias fazem parte, porque cada vez que eu estou saindo fora do esquema e eu consigo voltar, é porque eu já tenho uma estratégia, mesmo que inconscientemente, montada para aquilo. Né? Eu conto um exemplo que eu tive uma vez de uma pessoa que tinha uma entrevista em São Paulo, né? Uma bela empresa, tal, então ele tinha que estar em São Paulo 9 horas da manhã. Né? E ele foi, chegou 9h15, né? E infelizmente, era que ele chegou, aquele que estava né? Que era depois dele, mas estava antes, a oportunidade. Ele estava errado? Não, ele chegou, mas em algum momento falhou o quê? A estratégia. Talvez ele não pensou que se ele saísse no dia daqui, o ônibus poderia furar o pneu, poderia chegar lá na marginal, tá tudo travado e isso demorar, poderia estar chovendo. Mas aqui tá sol, meu. Você sabe como é que é São Paulo. Talvez a estratégia seria ter ido num dia antes, ficado na casa dele. Ou seja, é um exemplo assim, às vezes a gente fala assim, mas um exemplo, mas é uma realidade. Sim. Né? E isso acontece nas empresas, se a gente não tiver base, né?